Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 2. Hoje é o segundo vídeo e nós iremos trazer dois assuntos bem bacanas para vocês hoje. São assuntos assim que são dois tópicos que vão ser a base, tá? Para que vocês possam entender o conceito de aliança e principalmente o que foi ou o que é a nova aliança. É a aliança que a gente está agora. Então vocês precisam entender muito bem esses dois assuntos que eu vou trazer hoje, tá? Para que vocês possam entender qual é a aliança que você faz parte hoje como cristão. Claro, por tabela você já vai entender algumas coisas também na antiga aliança, mas a gente vai entrar bem mais pesado na antiga aliança, na velha aliança, no próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar do quê? Dois tópicos. Existe sábado em Gênesis? Será que existe sábado em Gênesis? Segundo tópico, a aliança abraâmica. A aliança abraâmica. Para você poder entender a nova aliança, você precisa entender a aliança abraâmica, ok? É de suma importância que você entenda essa aliança para que você possa entender todo o resto e, por consequência, a questão do sábado, tá? Mas antes, gente, eu preciso fazer alguns anúncios aqui. Primeiro, o livro Descortinando Adventismo, volume 2, está à venda no site descortinandoadventismo.com. Tá? Lá você pode adquirir o volume 2, pode adquirir o volume 1. Você também pode entrar na loja e adquirir camisetas como essa que eu estou usando aqui agora, do Ministério Guerreiros de Yeshua, bem bacana. Esse boné não está à venda, mas a camiseta sim. E a gente entrega pelo site, né? A gente entrega em todo o território brasileiro. Tá? Tem uma equipe minha no Brasil cuidando disso, e você comprando pelo site você vai receber ali dentro do Brasil. Se você quiser comprar fora do Brasil, você vai ter que ir na Amazon aqui dos Estados Unidos, tá? E aí você vai poder adquirir o volume 1 e o volume 2 na Amazon dos Estados Unidos. Ele é enviado para qualquer lugar do mundo se você entrar na amazon.com, não .com.br. Por fim, o volume 2 eu ainda não sei, tá, se vai ser lançado na Amazon do Brasil. Talvez não, a gente ainda está conversando sobre isso com a editora Quatro Ventos, que é a editora que está lançando esse livro, o volume 2. A gente mudou de editora, porque a editora, por vários motivos, mas assim, eles vão colocar nossos livros em livrarias e, enfim, vai ter um alcance maior, então a gente fechou ali com eles, tá? Então basicamente é isso. Sobre o livro é isso, gente. Agora é o seguinte, eu preciso dar mais um recadinho aqui. A promoção do vídeo de hoje, bem importante, tá? Você que quer ganhar o livro de graça, o volume 2, eu vou sortear mais 4 livros hoje, tá? 4 livros do volume 2 hoje. 2 no Instagram, 2 no YouTube. Você já sabe, eu já contei como é que foi ele no vídeo 1. Só recapitulando, tá? Hoje é um pouquinho diferente. O que é diferente? Só a hashtag é diferente, tá? No Instagram, como que vai funcionar? Você vai no meu Instagram, você vai me seguir ali, tá? Meu Instagram tá aí, @GleisonPércio. Me segue e escreve hashtag a revolução já começou. Hashtag a revolução já começou, né? Não vai ter, você não tem o cedilha ali. Então a revolução já começou. Você pode comentar no máximo 5 vezes, tá? Mesma coisa. Você pode colocar hashtag mais alguma coisa se você quiser, não tem problema nenhum, mas você precisa colocar essa hashtag, a revolução já começou, beleza? Se a gente chegar no mínimo de 100 comentários, eu vou sortear 2 livros pelo Instagram. O sorteio vai ser aleatório, eu vou pedir para os meus filhos escolher o número de 1 a 100 ou de 1 até o número que for, e aí esses números vão ganhar esses livros. Eu vou mandar uma direct message, uma mensagem no seu inbox do Instagram, dizendo que você foi o ganhador e pedindo o seu endereço para a gente poder enviar para você, tá? Eu vou filmar meus filhos escolhendo os números. Cada um vai escolher um número, né? Eu tenho 2 filhos. Vou jogar nos stories e vocês vão ver, etc. Beleza? No YouTube, um pouquinho diferente. É igual o que a gente fez da outra vez. O YouTube vai ser sempre igual, tá? Não tem o mínimo de comentários, ok? E eu não vou escolher aleatoriamente. Eu vou escolher
pelo melhor comentário. Os 2 melhores comentários eu vou escrever, ok, você ganhou o livro, envie o seu endereço para o meu e-mail tal. A nossa equipe vai receber isso e vai enviar para sua casa gratuitamente, com shipping, tudo gratuito. Beleza? Até quando dura a promoção do vídeo de hoje, Gleison? Dura até iniciar o vídeo seguinte. Sempre assim, 3 dias, tá? Então, todos os dias aqui, a cada 3 dias aqui, eu vou estar lançando um vídeo a 8h01 da noite, horário de Brasília, 8h01 PM, tá? Quando eu lançar o próximo vídeo, acabou a promoção do vídeo anterior, beleza? Todos os vídeos vai ter promoção. Alguns vídeos eu vou sortear camisetas também, mas por enquanto vai ser só livro. Então a hashtag é essa. No Instagram a revolução já começou. No YouTube, o melhor comentário. Fechado? Fechado, beleza. Então vamos lá. Vamos entrar no assunto aqui que é muito interessante e muito importante. Hoje eu já vou entregar algumas chaves para você aqui, tá? Para que você já note que essa história do sábado ter sido guardado pelos patriarcas, ter sido dado no Jardim do Éden, é tudo balela. Eu vou provar isso para vocês hoje, tá? Isso aí já vai abrir uma porta muito grande para vocês saírem dessa jaula religiosa que colocaram vocês dentro. Veja bem, esse ministério é um ministério apologético, como eu já disse, porém, antes de mais nada, é um ministério de libertação. Nós estamos aqui para libertar pessoas do jugo sectário. Entenda, o espírito que está por trás das seitas não é o mesmo Espírito Santo de Deus. Não é, tá? Então, fique com o olho bem aberto, gente. Fique com o olho bem aberto. Se você quer saber as características de uma seita, vá lá na série 1, tá? Você vai ver ali, acho que é o vídeo 11 ou 12, se eu não me engano. Veja as 14 características de uma seita, bem importante, tá? Eu, claro, estou me focando na Igreja Adventista porque é o que eu conheço mais a fundo e vou trazer coisas aqui que não vai ter como você não enxergar a verdade. Se você quer saber da verdade, continue assistindo. Se você não quer saber, desligue. Vá ler um livro da Ellen White, vá ler a Escola Sabatina, vá ler qualquer outra coisa assim, tá? Se você quer ser liberto, verdade vos libertará. Se você quer ser liberto, primeiro, tenha um relacionamento com Deus. Você não precisa de igreja, você não precisa de religião, você não precisa de pastor nenhum para ser salvo. Absolutamente nada disso é necessário e muitas vezes só atrapalha. Há momento para tudo. Há momento para congregar. Há um motivo que você deve congregar. Não é para todo mundo. Não é. E principalmente não é para todo mundo a todo momento. Agora, algumas pessoas realmente precisam, sim, de uma igreja, uma família fora da família dela, por N problemas que ela deve ter ali na família, etc. Ela precisa de outras pessoas. Então, nesse caso, é bom sim congregar numa igreja saudável, tá? E é bom você ouvir conselho de um pastor que não seja um manipulador, tá? Que não seja um cara que tá ali um cão guloso, né? Só para tomar teu dinheiro e tem lá a agenda dele, né? O objetivo principal dele não é servir ao reino, é servir a ele mesmo. Aí você está com um problema, então você tem que cuidar, tá? Mas se você encontrar um bom pastor, um homem de Deus e uma igreja saudável, congregue, é bom, na hora certa. Tá? Se você acabou de descobrir que você está numa seita, não entre em nenhuma outra igreja ainda. Fique em casa, no relacionamento com Deus, no lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto de madrugada, abre o teu coração, rasga o teu coração para Deus e fique nesse relacionamento ali com Ele até Ele te curar. Pode demorar muito tempo, não importa, fique ali. Tá, eu já falei sobre isso no último vídeo, vídeo 15 da série 1. Assista esse vídeo. Se você descobrir que você está numa seita, assista esse vídeo, tá? Eu dou várias dicas ali, beleza? Bom, vamos entrar então no nitty-gritty, né? Os americanos chamam aqui. Vamos entrar num assunto aqui. A gente vai começar a entrar
em alimento sólido agora, sabe? Porque assim, normalmente o que as seitas fazem é manter você no leite e num leite estragado ainda, numa água salgada, que não é a água viva de Cristo, tá? Então vai ser, no começo vai ser um pouquinho difícil de engolir e tal, de ser digerido, mas quando for digerido, aí você vai começar a ser um cristão maduro, porque você vai entender certas coisas que vão libertar você, basicamente. Você vai entender o evangelho, tá? Para isso é importante que você entenda as duas coisas que eu vou trazer aqui agora, principalmente porque nós estamos falando do sábado. Então, para você entender o sábado, você precisa entender essas duas questões, esses dois tópicos que eu vou falar aqui hoje. Beleza, gente? Então vamos lá. Sem mais delongas, existe sábado em Gênesis? Olha, um dos grandes argumentos, né, que a igreja adventista apresenta ali para fisgar membros até de outras igrejas, enfim, e manter as pessoas ali, é dizer que o sábado não está somente nos 10 mandamentos, mas também na própria criação. Que Deus instituiu o sábado na criação e que Ele mesmo guardou o sábado. É isso que eles dizem. Então, quem somos nós para ir contra algo que Deus fez muito antes da aliança mosaica, ali da velha aliança, da lei mosaica, né? Ou seja, Ele mesmo, né, guardou esse sábado. Então, assim, você sabe que além disso a igreja adventista fala, ó, no final dos tempos, esse vai ser o ponto de controvérsia, a guarda do sábado. Quem guardar o domingo vai para o inferno, quem guardar o sábado vai ser salvo, etc. e tal. A gente vai dechavar, dirimir todas essas questões em detalhes, nos seus pormenores, para vocês entenderem exatamente por que isso é uma loucura, tá? Calma lá, segura aí. Bom, ninguém quer ser desobediente a Deus. Nenhum cristão, né? Nenhum cristão quer ser desobediente a Deus. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado aqui para não guiar você no erro, certo? Eu não quero desobedecer a Deus e eu também não quero guiar você, né, de quem, por quem vier os tropeços, né? Melhor que se tivesse amarrado uma corrente no pescoço com uma roda e fosse jogado no rio, ali seria melhor para ele. Então, eu vou querer isso? Não, tá? Então eu não quero te guiar no erro e muito menos desobedecer a Deus. Agora, quando eu vejo pessoas sendo enganadas de maneira maliciosa, com motivos escusos, né? Só para manter ali a máquina do poder eclesiástico rolando, não dá, irmão. Não dá, porque eu tenho amigos, tenho família dentro dessa igreja, então nós vamos falar tudo aqui. Então, assim, eu não tenho a menor intenção de desobedecer a Deus e eu não tenho a menor intenção de desviar você, amigo, irmão que está me assistindo aqui agora. Aliás, muito obrigado pela audiência. Curte esse vídeo, dá uma voadora no like aí. Dispara esse vídeo, compartilha para uma galera, porque agora vai pegar fogo aqui, tá? O que acontece, gente? Só existem 3 possibilidades para mim. Ou eu estou certo no que eu estou falando, tá? E você está preso numa jaula de religiosidade, você é adventista, de regrinhas de não podes, incluindo o sábado, que é um dos maiores pesos ali, julgos. Ah, não, mas é uma delícia descansar. Pera aí. É uma delícia descansar? É uma delícia descansar. Mas o descanso físico não é só o que Deus promete para nós. Ele promete um descanso espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Existe um lugar em Deus, escondido em Deus, onde você descansa emocionalmente e espiritualmente. E é em Cristo. O nosso descanso é em Cristo. Tá? Mas tudo bem. Existem só 3 opções para mim. Então, ou eu estou certo, e eu vou trazer aqui, vou desvendar para vocês tudo isso, e vou ajudar a libertar vocês. Quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo, eu só estou sendo o canal para isso. Número 2, eu estou errado. Eu acho que eu estou certo, porém eu estou errado. O adventista já vai digitar essa opção aí com certeza, aí, praticamente, né? Calma que tem uma pior ainda.
Existe uma terceira opção que é o quê? Eu sou um servo do diabo. Tá? Eu estou sendo usado pelo inimigo para tirar você da igreja verdadeira de Deus nessa terra, porque eu quero que você se perca. Tem essas três opções aí. Você pode ter certeza que 90%, 99% dos adventistas acham que eu estou nessa última aí, tá? Eu te garanto, não. Eu não sou nenhum satanista, não trabalho pro diabo, também não estou enganado. Eu tenho absoluta certeza do que eu vou trazer aqui para vocês e eu vou provar isso para vocês. Eu vou provar isso para vocês, porque eu quero que vocês sejam libertos. A minha alegria é ver pessoas livres. Pessoas libertas libertam pessoas. Pessoas presas prendem pessoas. Tá? Então vamos lá, gente. Como é que funciona esse negócio aqui? Bom, existe um verso em Gênesis, né, que é o verso que os adventistas utilizam para dizer, ó, tá vendo? Ó, o sábado está aqui na criação, Deus instituiu, ele guardou, descansou no sábado. Qual seria esse verso? Gênesis 2, 1 a 3. Vamos ler o que diz ali. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Bom, esse texto foi o texto que o pastor adventista local aqui de Orlando utilizou para me mostrar que eu precisava guardar o sábado. Eu estava completamente errado em não guardar. E ele falou, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Né? Porque assim, eu nasci em berço adventista, eu fiquei até meus 15 anos na igreja adventista, depois eu saí e voltei só com 32 anos aqui em Orlando, através dos estudos desse pastor aí, que me passou esse verso. Começou com esse, né? E eu olhei aquilo e eu falei, uau, realmente sou um pecador, viu? Vixe, olha aí, tava na minha cara e eu não conseguia enxergar o sábado ali na criação, porque algumas coisas muita coisa eu tinha esquecido, né? Tava muito tempo fora da igreja e assim, eu só fiquei até os 15 anos, então muita coisa eu nem tinha, vários conceitos adventistas, nem tinha aprendido direito ainda. Sim, tive contato, muito contato, era direto, mas eu era, né, um adolescente, uma criança, depois um adolescente. Então eu passei a lembrar de muita coisa e a entender muita coisa que a igreja adventista pregava somente em 2009 aqui nos Estados Unidos, tá? Recebi as 28 semanas de estudo, lá os 28 doutrinas, e beleza. Eu li isso aqui e falei, meu Deus, vou começar agora a guardar o sábado, que loucura é essa? E passei a guardar o sábado aí do jeito que a igreja adventista ensina, né? Muito bem. O que acontece, gente? Será que realmente o que esse cara me trouxe é o que ele disse pra mim que é? Porque assim, é muito fácil você enganar o leigo. Tá? O leigo, que eu era um leigo, ele cai em qualquer coisa. Veja, a Bíblia é um livro muito poderoso, mas pode ser usado, obviamente, e é muito usado para manipular pessoas. Isso é o que mais tem. É o que mais tem, tá? Então, assim, será que é isso mesmo que esse verso quer dizer? Ok. Hoje eu vou trazer para vocês a verdade sobre esse verso, tá? Qual que é a verdade sobre esse verso? A verdade é essa. Deus, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Deus, ele é onipotente. É um dos atributos de Deus. Ele é onipotente, ele é todo-poderoso. Por ser onipotente, Deus não se cansa. Logo, ele não descansa. Deus não se deitou numa rede no sétimo dia e dormiu. Deus não dorme. Aliás, o salmista diz o quê? Vamos ver ali? Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Salmo 121, versículo 4. Só um. Tem várias outras passagens, mas essa é uma delas. Isso indica o quê? Que Deus nunca se cansa. Você já imaginou Deus dormindo? Não, né? Deus não dorme, tá? Ele não se cansa, logo ele não descansa.
Mas como assim? Gleison, por que diz ali que Deus descansou? Como está escrito, eu estou lendo aqui em português. Você está lendo realmente. Agora é o seguinte, vamos lá na raiz da palavra, no hebraico, para entender o que o escritor, o autor do livro de Gênesis, que foi Moisés, o que ele escreveu ali? Tá. Veja bem, essa palavra, esse verbo descansar, tá? Ele, no hebraico, ele é transliterado por shavath. Shavath, ok? Que quer dizer o quê? Cessação, ociosidade. Então, o que acontece? O que o autor do livro de Gênesis quis dizer? O que Moisés quis dizer com isso? Deus, ele finalizou a sua obra. Ele finalizou a sua obra no 7º dia da criação. E apreciou tudo o que havia feito. Ele não descansou, tá? Isso é mentira. Isso não aconteceu. Ele descansou no sentido de finalizar. Ok, agora eu parei. Finalizei. Descansei nesse negócio aqui. Terminei. Esse é o sentido real do texto, tá? Algumas pessoas falam assim, não, Gleison, pode ter certeza que o cara que for um pouquinho mais astuto adventista, ele vai falar isso pra você. Não, Gleison, é o seguinte, ó, Deus, ele realmente, ele não precisa descansar, mas ele fez isso para dar o exemplo para nós. Ah, que legal, né? Ele fez isso. Então me diz uma coisa, você precisa de um exemplo de alguém para saber que quando você está cansado, você precisa descansar? Fisicamente, digamos. Você está cansado, você está com sono, você vai dormir, certo? Você precisa que Deus te mostre, dormindo, que você precisa dormir, que você precisa descansar? Não, isso não é verdade, tá? Então assim, se isso fosse verdade, Deus teria ido no banheiro também para mostrar para nós como fazer, né? Número 1, número 2. Ele fez isso? Não, tá? Então assim, Deus não precisa mostrar tudo que a gente precisa fazer. Existem ações fisiológicas que demandam de nós, né? Por exemplo, no corpo, descanso. E outras coisas. Está com sede, você vai tomar água. Está com fome, você vai comer, tá? Então isso é uma loucura. Não existe isso, tá? De fato, é bom que você separe um dia, no mínimo, para estar com. Mas quando eu digo assim, um dia é todos os dias. Você pode separar para falar com Deus, para passar um tempo com Deus. Aliás, no Jardim do Éden, Deus vinha todos os dias na viração do dia e passava um tempo com Adão e Eva. Eram todos os dias. Mas a gente já vai entrar nesse negócio aqui. Bom. Tá, Gleison. Entendi. Ok. Mas ele também diz ali que ele santificou e abençoou o 7º dia da criação. Sim, verdade. Isso é verdade. Ele santificou e ele abençoou o 7º dia da criação. Como assim, Gleison? O que você está querendo dizer? Veja. Santificar quer dizer separar. Ele separou esse dia. Verdade. E ele abençoou esse dia. Como o quê? Como um memorial da criação. Super verdade. Ele abençoou esse dia como o dia em que ele finalizou a obra dele, tá? E não só isso, como esse dia era um dia perfeito. Veja bem, esse foi o primeiro dia perfeito que ele criou. Por quê? Porque não existia pecado, porque a obra da criação havia sido finalizada, tudo estava no seu lugar, o homem, não existia pecado, o homem não se cansava, tá? Tava tudo perfeito. Ele vinha, passava um tempo com Adão e Eva, era tudo perfeito. Então ele abençoou esse dia e ele santificou esse dia. Agora, o que ele não fez foi abençoar e santificar todos os dias, 7 dias depois da criação. Ou seja, ele santificou e abençoou o 7º dia. Aí ele abençoou e santificou o 14º dia. Né? Aí ele abençoou e santificou o 21º dia. Aí ele abençoou e santificou o 28º dia. Não. Ele abençoou e santificou um dia, que foi o 7º. Somente. Ponto. Ir além disso, gente, presta atenção. Ir além disso é você criar doutrina em cima do silêncio bíblico. O texto bíblico fala que ele abençoou e santificou o 7º dia. Não fala de sábado,
não fala de sábado. Aliás, então, né, um dos tópicos era esse. Existe sábado em Gênesis? Não existe a palavra, o substantivo sábado não existe no livro de Gênesis. Pode procurar, Adventista. Pausa o vídeo aí, vai procurar. Vai procurar na Bíblia. Vai no Strong, vai aonde você quiser. Me mostra onde que tem a palavra, o substantivo sábado em Gênesis. Não existe. Existe o verbo dativo Shavath, que quer dizer finalizar a obra, cessar. Ponto. O resto é balela de um adventista para que ele possa te enganar, tá? Bom, quando que aparece a primeira vez a palavra sábado na Bíblia? Somente em Êxodo 16. No capítulo 16 de Êxodo é a primeira vez que Moisés utilizou a palavra Shabbat, o substantivo Shabbat. Primeira vez. E ali sim houve uma ordem direta de Deus para o povo de Israel somente, para que eles observassem o sábado ali como um dia sagrado, descansassem. E teve vários motivos para isso, a gente vai falar extensivamente a respeito disso nos próximos vídeos, tá? Então assim, gente, não existe sábado em Gênesis. Essa história que ele abençoou e santificou todos os sábados não é verdade. Deus não ordenou no livro de Gênesis para ninguém guardar o sábado. Pode procurar também. Vai na Bíblia, vai na tua Bíblia e procura. Obviamente não tá, porque não existe nem a palavra sábado, tá? Outra coisa, essa história de que os 10 mandamentos existiam. Ellen White diz que existia no céu, e daí já no céu existia, né? E daí foi colocado também no Éden, os 10 mandamentos. Ou seja, sempre existiu. É uma lei eterna de Deus, sempre existiu. Ok. Me explica uma coisa aqui. Como que Adão e Eva iriam descansar se não havia cansaço? Primeiro ponto. Segundo ponto, não havia pecado, então não havia cansaço. Terceiro ponto, eles iriam adulterar com quem, gente? Com a girafa? Com o elefante? Com quem? Com quem que Adão iria adulterar? Ele iria cobiçar o que de quem? Vocês estão entendendo a loucura? Não tinha isso. A única ordem que Deus deu para eles foi: não comam do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única lei, a única ordem que Deus deu para Adão e Eva ali. Tá? Depois crescer e multiplicar, etc. Mas tem um monte de coisa aí. A gente não vai entrar nesse assunto. Enfim. Agora, mais um ponto interessante aqui para você entender melhor esse assunto da criação ali do sétimo dia. Olha só que interessante isso aqui. Todos os dias da criação, com exceção do sétimo, todos os dias, Moisés escreveu assim, ó: houve tarde e manhã o primeiro dia, né? Houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, assim por diante até chegar no dia sexto, né? Isso começa lá em Gênesis 1:5 e vai seguindo, tá? Só que quando ele chega no sétimo dia, Moisés não escreve que houve tarde e manhã. Você já parou para prestar atenção nisso? Por que ele não escreveu que houve tarde e manhã no sétimo dia? Tudo que está na Bíblia ou que não está possui um motivo. Nesse caso existia um padrão. Chegou no sétimo, opa, cadê? Cadê o houve tarde e manhã? Não tem. Por quê? Eu vou explicar o porquê, tá? O que tudo indica, tá? Eu não vou falar que eu tenho 100% de certeza igual os adventistas, porque eu não tenho 100% de certeza daquilo que não está escrito. Porém, o que tudo indica é que esse dia era para ser um dia eterno. Por isso que não houve tarde e manhã. Por isso que ele não escreveu houve tarde e manhã. Era para ser um dia eterno, perfeito. Era um dia perfeito. Era um dia que Deus não queria que acabasse, né? Era um dia que não havia pecado. Era um dia que a comunhão com o ser humano era maravilhosa, era direta, era face a face. Então, assim, preste atenção nisso, tá? Porque existe essa diferença e essa diferença é importante. Eu estou dizendo aqui que não houve tarde de manhã no sétimo dia com certeza? Não sei, talvez houve, mas Moisés não escreveu, tá?
Eu não sei quanto tempo durou esse dia, a gente não sabe. Será que durou 24 horas? Será que durou 48 horas? Será que durou séculos? A gente não sabe quanto tempo durou esse sétimo dia. Isso é muito importante que a gente também entenda. Era um dia diferente, era um dia para ser eterno, e era um dia que apontava para Cristo. O sábado era uma sombra, o sétimo dia era uma sombra de Cristo. Também, o sábado também. Era um dia que apontava para um milênio sem pecado, né? Um milênio perfeito. Posterior ao milênio, também perfeição, tá? Sem pecado, sem nada disso. E, ou seja, apontava para várias coisas, tá bom, gente? Então, assim, é importante que a gente entenda essas questões, tá? Para que a gente possa dar sequência no que a gente vai falar aqui. Então, assim, todas as características, esse dia com todas as suas características e condições, ele foi feito para ser eterno. Infelizmente, ele deu ali, Deus, felizmente ou infelizmente, eu acredito que seja até felizmente, ele deu ao ser humano o livre-arbítrio e a possibilidade de pecar, e foi isso que aconteceu. Pecou, caiu, já era. Esse dia, infelizmente, chegou ao fim. Então, gente, para resumir aqui, tá? O que a gente precisa salientar com relação a esse tema aqui? Existem 4 pontos, então, gente, que a gente precisa resumir e salientar aqui com relação a esse tópico para que a gente possa finalizar esse assunto e ter uma melhor didática, né, a respeito disso. Então, mais ou menos 4 situações em que a Igreja Adventista traz com relação a isso aqui, que não procede, tá? E vamos resumir aqui agora. Primeiro ponto, tá aí na tua tela. Em absolutamente nenhum momento existe qualquer tipo de mandamento ao homem, Adão e Eva, ou qualquer outro patriarca, na verdade, para a guarda ou descanso do sétimo dia por parte de Deus em todo o livro de Gênesis. Segundo ponto, o substantivo sábado não existe em nenhum lugar no texto bíblico ligado à criação. Aliás, em nenhum lugar no livro inteiro de Gênesis a palavra sábado como dia é sequer mencionada. A sua variação em forma de verbo, shavath, é usada nos versos que apontamos em Gênesis 2, 1 a 3 somente, contudo com o sentido de finalização da obra, como já dito, né? Terceiro ponto, Adão e Eva nunca teriam guardado o sábado, como ensina a Igreja Adventista, em absolutamente nenhum relato do livro de Gênesis, até porque no jardim, enquanto não havia pecado, não havia cansaço, portanto não havia descanso, né? Além disso, o sétimo dia da criação seria o segundo dia para Adão e Eva, visto que eles foram criados no sexto dia. Mas mesmo que a semana tivesse continuado e após isso Deus tivesse instituído a guarda do sábado para eles, como que seria essa guarda exatamente? Tudo era perfeito, sem pecado, sem cansaço, além de uma comunhão constante com Deus todos os dias. Qual seria então o propósito de uma guarda de sábado no Éden? Né? De qualquer forma, não existe nenhuma menção de nada remotamente perto disso no texto bíblico. Quarto ponto. Além de não existir qualquer menção de que Adão e Eva guardaram o sábado como dia sagrado, nenhum outro personagem do livro de Gênesis aparece em qualquer momento guardando o sábado. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nenhum patriarca, né, mencionado como guardadores do sábado. Então, assim, como já dito, somente no capítulo 16 do livro de Êxodo é que o sábado é mencionado na Bíblia como sendo um dia a ser observado, e ainda assim somente pelo povo judeu, gente, tá bom? Essa é a verdade a respeito desse verso, a respeito de todo o livro de Gênesis com relação ao sábado. Tá aqui, tô te entregando essa chave. Vai, busca, pega tudo isso que eu falei, leva pro teu pastor, põe ele na parede e fala: cadê? Cadê? Me prova. Me prova, isso é verdade ou não? Veja bem, gente, o objetivo nosso aqui é entregar o poder na tua mão. É tirar o poder do cão guloso do pastor que está te enganando, tá? Vamos ser justos, muitas vezes nem ele sabe que isso que é uma mentira, tá? Muitas vezes nem ele sabe, ele foi ensinado assim e ele passa isso para frente. Isso pode realmente ser, mas nem todos são assim. Muitos deles sabem. O cara, quando chega no nível de doutorado, é impossível o cara não saber dessas coisas. É impossível, não tem como, tá? Mas assim, não me impressiona, tá? Um cara que tem mestrado e um cara que tem doutorado numa seita
ele só está se aprofundando no erro. Tipo assim, a mesma coisa que eu tenho um doutorado no satanismo. Ok. Tá, você sabe muito então do outro lado. Parabéns pra você. Sabe? Então assim, não adianta se aprofundar no erro, tá mais enfiado no lixo. Não adianta, tá? Mas mesmo assim eu creio que quando o cara chega nesse nível de doutorado, mestrado talvez ainda não, mas doutorado, muitos, né, chegam nesse nível e caem fora da igreja adventista porque vê que realmente não faz nenhum sentido, tá? Esse pessoal tem meu respeito. Enfim, gente, é isso. Eu tô aqui para entregar o poder na tua mão. O poder emana do povo. É algo político, mas deve ser dado ao povo, tá? Para que o povo possa tomar as suas próprias decisões. Chega de uma muleta religiosa. Chega de você ficar apoiado num pastor, numa igreja, numa instituição. Chega. Deus quer ter um relacionamento com você, cara. É com você que ele tem, diretamente. Ele quer ter o tete a tete ali, né, contigo. Você não precisa de ele. Deus não tem... Aliás, Deus não deu procuração pra ninguém, tá? Pra chegar e ficar falando aí um monte de besteira no nome dele. Isso também é loucura. Então, assim, existe sim, né, uma ordem para o ID, para a gente evangelizar as pessoas e tal. Porém, a gente sabe que no meio do caminho, né, o povo que se apropriou disso, tá tudo certo, tem que divulgar o evangelho mesmo. Isso deve ser pregado a todo povo, tribo e nação, a todo canto da terra, tá? Para que o evangelho do reino, né, para que Cristo possa aí sim chegar ao fim, né? Mas o problema é que no meio do caminho o povo se embriaga, esses líderes religiosos se embriagam com o poder, ficam doidos e acabam manipulando as pessoas, os fiéis que deveriam ser apacentados ali, né, pelos pastores. Mas enfim, tá aí uma das chaves que eu entreguei agora para você. Tá aí contigo. Faz o que você quiser com isso. Vamos dar sequência. Agora vamos falar da aliança abraâmica, tá? Gente, como eu disse, a aliança abraâmica é muito importante que você entenda para que você possa entender a nova aliança. Veja bem, quando eu saí da igreja adventista, tá, muitas pessoas da igreja passaram a me ligar e perguntar: o que aconteceu? Por que você saiu? Como eu já disse, eu era um membro extremamente ativo, não era um esquentador de banco, tá? Não fazia sentido, as pessoas não entenderam. E muita gente me ligou, e aí, o que aconteceu? Blá, blá, blá. E eu falava o que tinha acontecido, falava das coisas que eu tinha descoberto, né? E eu notei o seguinte, eu notei que muita gente falou: não, Gleison, tudo bem, fiz investigativo, balela, conversa fiada, tá, sono da alma não existe, Miguel não é Cristo, tá, tudo bem. Agora o sábado, as pessoas travavam no sábado, falavam: não, mas o sábado, essa é a única igreja que prega a respeito do sábado, é a única igreja verdadeira porque prega a respeito do... Gente, não é assim. Então assim, eu comecei a notar, até porque pra mim mesmo foi assim, tá? Eu tive uma dificuldade em... Não é possível, tá nos 10 mandamentos e tal. Calma, a gente vai explicar tudo. Porém, eu notei isso e eu notei mais uma coisa. Um dos maiores bloqueios para um adventista entender a questão do sábado, sabe o que é? Ele não entende o conceito de aliança. Não entende o conceito de aliança. E é por isso que a gente vai falar agora sobre a aliança abraâmica e vamos deixar tudo às claras aqui, aos poucos, para que você entenda a aliança abraâmica, para que você entenda depois a velha aliança e depois a nova aliança. Mas para que você entenda a nova aliança, você precisa entender a aliança abraâmica. Bom, a gente poderia muito facilmente, porém intelectualmente insuficiente, explicar que a diferença entre uma aliança e outra, né, seria assim: a velha aliança é a que existia antes de Cristo e a nova aliança depois de Cristo. Não, é verdade, porém tá muito raso, a gente precisa se aprofundar, tá? Existem vários elementos bem mais complexos do que simplesmente isso para diferenciar essas alianças, tá? E na verdade, assim, muita gente pensa que a velha aliança é uma aliança feita entre Deus e o povo de Israel,
tá certinho, é isso mesmo. Porém, muita gente pensa que a nova aliança é uma aliança feita entre Deus Pai, ou entre Deus e o povo gentil. Ah, isso aí tá errado. Isso aí tá errado, tá? Eu vou falar quais são as partes da nova aliança e depois eu vou explicar direitinho. Mas eu vou resumir aqui rapidamente para você entender essa parte. A nova aliança não é feita entre Deus e o povo gentil. A nova aliança é uma aliança feita entre Deus Pai, pega essa chave, e Deus Filho. Deus Pai e Deus Filho. Nova aliança é isso daí, tá? Nós, os gentios e também os judeus que se convertem, somos colocados debaixo do guarda-chuva de Cristo. Nós entramos debaixo dele e Deus Pai olha para nós como se fôssemos Jesus, digamos assim, né? Claro que ele sabe que a gente não é Jesus, mas porque Cristo cobriu todos os nossos pecados através do sacrifício dele na cruz. Então, a gente herda essa aliança, a gente entra como co-herdeiro, ali como herdeiros, tá? Por quê? Porque por causa do sangue de Cristo que acaba cobrindo tudo. Então, pela justificação, pela fé, através da graça, né? Nós somos salvos e inseridos aí nessa nova aliança. Então, é importante que você saiba disso. E agora a gente vai explicar a aliança abraâmica para você entender melhor essa questão. Mas por quê? Como assim, Gleison? A aliança é feita entre Deus Pai e Deus Filho. Calma. Você vai entender tudinho com calma. Você vai... Fica frau aí. Vai dar tudo certo. Bom, a verdade é o seguinte, gente. Deus fez aliança com muita gente. Não foi só com Abraão, não foi só com Moisés, não foi só com Cristo, tá? Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Davi, tá? Deus fez aliança com bastante gente, tá? Tanto no Antigo Testamento, aí no Novo, sim, com Cristo, né? Mas assim, a verdade é que essa aliança que ele fez com Abraão, tá? Foi uma aliança, veja bem, Abraão, ele era um pagão, tá? Ele era um pagão. Ele não tinha, antes assim de Deus se apresentar para ele adorava o Deus da lua lá, ele era um pagão, morava em Ur, tá? E o que Deus falou para ele? Deus falou para ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, e para ir para uma terra que ele iria mostrar. É uma terra que ele nem disse qual era, Deus nem disse qual era, tá? Então assim, por que a gente já vai voltar nesse verso aí dele ter saído da terra de Ur. Porém, antes um pouquinho, vamos falar a respeito do que Paulo disse sobre Abraão, tá? Para que você entenda que Abraão foi justificado pela fé. Olha só que interessante. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Mediante a justiça que vem da fé. Romanos 4,13. Guarda esse negócio aí. Justificação pela fé. Já está aqui, ó, com Abraão, tá? Então assim, Deus pediu para ele sair de Ur, etc e tal. Vamos ver onde que está isso? Vamos ler esses versos aqui agora. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, né? Harã ali a terra de Ur, etc. Isso está em Gênesis 12, 1, 4. Bom, ali ele ainda se chamava Abrão, né? Como você viu. Mas ele obedeceu, ele foi obediente nesse ponto aí, tá? E isso foi lhe imputado por justiça. A fé que ele teve em Deus foi imputado a Abrão como justiça, tá?
Então ele saiu da terra dele e foi, tá, vou fazer. Se o senhor tá falando, eu vou. Então assim, Deus falou, esse cara aí, e assim, Deus na onisciência dele já sabia, né? Que esse era o cara mesmo. Ele ia ser o pai da fé lá na frente. Bom, ele deu esse primeiro passo. Ele falou, ok. Deus falou, esse é o cara, bora lá. Saiu, foi para Canaã, tá? O que aconteceu? Quando Abraão chegou em Canaã, falou, peraí, esse lugar aqui, Deus falou que ele faria de mim um grande povo, que eu seria abençoado, tornarei famoso, eu tornar famoso o meu nome. Chegou em Canaã, só tinha fome e desolação. Ele falou, meu Deus, que lugar que Deus me trouxe. O que aconteceu? Abraão, junto com Sara, foram para o Egito, tá? Porque ali onde em Canaã não tinha nada. Uma terra seca, uma terra que não funcionava ali para ele. Então ele pegou e foi para o Egito. Chegou no Egito, Abraão ele passou ali por vários testes de fé e de integridade e ele foi reprovado, tá? Em vários. Assim, ele não passou nesses testes. E eu não vou contar toda a história aqui, mas é uma longa história. Enfim, ele foi reprovado, ele disse que era irmão de Sara, na verdade ele era meio irmão mesmo, mas né, ele não disse que era casado com Sara, etc. Deu um maior rolo, você já sabe mais ou menos a história, beleza. Falhou ali, não teve fé. E mesmo assim, Deus fez ele prosperar. Ele prosperou bastante, tá? E daí ele saiu do Egito. E quando ele saiu do Egito, ele teve mais uma comprovação de que Deus estava com ele. Quando ele guerreou e derrotou diversos reis ali da região que haviam sequestrado quem? O seu sobrinho Ló. Você se lembra da história, né? Todo aquele negócio dos despojos de guerra, aí parece Melquisedeque, enfim. Olha só o que Deus disse a Abraão depois disso. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Gênesis 15:1. Bom, o problema é que Abraão na época, não era pai, né? Então isso era algo que incomodava ele bastante. E ele chegou a propor o seguinte para Deus. Falou, Deus, deixa eu usar o Eliezer aqui, né, o meu assistente, como meu herdeiro, vai dar tudo certo. Deus falou, não senhor. Olha só o que aconteceu aqui, vamos ver como é que Deus reagiu a essa proposta de Abrão. Olha lá. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Mais uma vez, olha, ó, justificação pela fé, tá? Então assim, toda vez que Abrão demonstrava fé, Deus acreditava ele como justiça. Olha lá, está sendo justificado pela fé, né? Então assim, vocês estão montando mais ou menos o quebra-cabeça, né? Vocês estão entendendo mais ou menos o lance aqui. Agora olha só, isso aqui agora vai ser uma chave pesada. Pouca gente sabe disso, tá, gente? Presta bem atenção nesse negócio aqui. Está em Gênesis 15, 7 a 18. O texto é um pouquinho longo, mas vale a pena. Presta atenção, cola aí os olhos na tela, não se distrai. Olha lá, olha o que aconteceu agora. Você vai pegar uma chave muito grande aqui. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. E as aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo. Olha isso.
e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, provavelmente em sonho, né, porque ele estava dormindo: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, olha isso agora, gente, isso aqui, pega essa chave. Eis que um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa passaram por entre os pedaços dos animais. O quê? Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Ok. Vamos lá. Olha só. O que a gente acabou de ler aqui? Abrão fez aquela oferta, o sacrifício ali dos animais, e ele foi tomado por um sono profundo. Depois disso, Deus passa a revelar a ele vários acontecimentos futuros, e então algo muito peculiar acontece. Você que já leu essa passagem alguma vez, deve ter passado batido, não entendeu nada, e realmente é complicadinho de entender. Mas o que é esse negócio aqui? Um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa passaram por entre os pedaços dos animais. Como assim? O que isso quer dizer? Olha esse negócio aqui. O fogareiro esfumaçante e a tocha acesa são símbolos. Símbolos de quem? De quem? Deus Pai e Deus Filho. Olha lá. O fogareiro esfumaçante, né, é uma representação de Deus Pai. Onde que está isso? Êxodo 19:18 e Êxodo 20:18. E a tocha acesa era uma figura de Cristo. Está lá em Isaías 62:1, Apocalipse 21:23 e João 8:12. Então, assim, isso indica que o Pai e o Filho estavam presentes na confirmação da aliança feita com Abraão. Mas mais importante do que isso é notar que durante a confirmação dessa aliança, Abraão não fez absolutamente nada. Ele estava dormindo. Ou seja, os sujeitos ativos dessa aliança foram quem? Deus Pai e Deus Filho. Guarda esses dois aspectos aí. Primeiro, Abraão estava dormindo, não fez nada. Estava dormindo, não fez nada. E quem foram os sujeitos ativos dessa aliança foram Deus Pai e Deus Filho. Mas claro, a aliança foi feita com Abraão, tá? Quando a gente chegar na nova aliança, essa é uma chave que você precisa ter para poder entender a nova aliança, beleza? E daí vai te ajudar também a entender o sábado, enfim. Nós vamos explicar toda a questão das alianças aqui, que é muito interessante e muito importante. Consequentemente, você vai acabar entendendo a questão do sábado, tá? Calma, vai dar tudo certo. Bom, o que acontece, gente? Quando Abraão viu que Deus não ia aceitar Eliezer lá como seu herdeiro, ele acatou a sugestão da esposa. A esposa, às vezes, né, fala umas besteirinhas ali. De tomar a serva egípcia dele lá, Agar, né, como sua mulher, para ter um relacionamento. E desse relacionamento nasceu quem? Ismael. Infelizmente, não é culpa de Ismael, mas infelizmente isso trouxe muitos problemas, muita tristeza, frustração e conflitos até os dias de hoje, né? A gente sabe, os muçulmanos contra os judeus, etc. O mundo árabe ali contra os judeus, apesar que ultimamente tem relativamente paz, mas assim, nunca fica totalmente em paz, né? Enfim, olha só o que aconteceu. Deus, apesar de Abraão ter feito essa besteira, Deus não cancelou a promessa. Olha a graça. Gente, a graça ela está presente na Bíblia toda, tá? Inclusive na Velha Aliança. Eu não quero confundir vocês, mas inclusive na Velha Aliança, por quê? Porque se não fosse pela graça, Deus não tinha nem tirado o povo do Egito, tá? Então assim, calma. A Velha Aliança, na Velha Aliança, não tem um ataque cardíaco ainda, um infarto aí, um AVC. Na Velha Aliança, o povo de Israel era justificado pela lei. Não era pela fé,
E não era pela graça. Mas sim, a graça esteve presente em várias situações ali na velha aliança. Mas enfim, calma. A gente vai explicar tudo isso bonitinho, vocês vão entender. Fiquem tranquilos. Tem muito vídeo pela frente ainda. Ok, então assim, mesmo Abraão tendo caído ali nessa história com Agar, Deus, mesmo assim, cumpriu. Não cancelou a promessa dele a Abraão. Olha só o que aconteceu. Acompanha comigo. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão. Mudou o nome dele. Porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. Tá. Então olha só. Nessas passagens, Deus escreve coisas bem importantes. Primeiro, os termos da aliança, feito entre eles, as promessas dadas, né, a mudança de nome ali de Abraão para Abraão, além de salientar o quê? Que a aliança seria eterna. Né? E ele também faz o pedido que ele andasse conforme a sua vontade e fosse íntegro. Deus salientou bem esses termos aí da aliança, tá? Ok. Logo em seguida, o que Deus faz? Ele estabelece o sinal dessa aliança. Uma pausa aqui, parênteses. Toda aliança possui três situações. Primeira situação: partes. Existem as partes de uma aliança. Nesse caso, Deus e Abraão. Segunda questão. Primeiro parte. Segundo, leis. Quais são as regras dessa aliança? Se a parte ali que é... Vocês vão entender. Tem o suzerano, o vassalo. É meio complicadinho, mas eu vou explicar bastante nos próximos vídeos. O vassalo, que é a parte mais, digamos assim, inferior da aliança, ele tem que cumprir determinadas normas para que o suzerano possa cumprir a parte dele. Então existem as leis nessa aliança. E o terceiro ponto é: existe um sinal. Toda aliança existe partes, leis e sinal. Na aliança abrâmica, o sinal era o quê? A circuncisão. Tá? Então olha o que aconteceu aqui. Note que esse sinal veio depois que Deus já vinha imputado a Abraão, acreditado ele como justiça a fé que ele teve. Só depois de muito tempo agora ele vem com um sinal, né? Mas existiu esse sinal e é o sinal da aliança abrâmica. Olha como que a Bíblia descreve o momento ali, esse momento crucial na vida de Abraão. Olha só. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Gênesis 17, 9 a 11. Bom, mesmo depois de tudo isso, Deus já havia mostrado que ele iria cumprir a promessa dele, já tinha, enfim. Abraão ainda não estava maduro ainda o suficiente. Ele ainda, sabe? Ele ainda escorregava em algumas coisas. Então, assim, eles ainda não acreditavam totalmente, tanto Abraão quanto Sara, porque passou muito tempo. Eles falaram: será que esse negócio aqui realmente vai acontecer? Ai, Senhor. E eles tinham essas dúvidas, né? Então, quando eles receberam a notícia que eles seriam pais, veja bem, Sara não podia ter filhos, né? Você já sabe dessa parte aí. E ela tinha 90 anos de idade. Então, quando Deus falou: não, vocês vão ser pais, né? Eles deram risada. Eles não acreditaram e deram risada. É uma história bem conhecida entre os cristãos, enfim, mas vamos relatar aqui, porque a gente está relatando tudo. É importante que a gente relate essa parte também. Então, olha lá. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, mudou o nome dela. Eu abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei
e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, e eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Sara também mais à frente, né? Ri lá a respeito dessa história toda. Mas enfim, eles não creram ali, né, muito que isso iria acontecer. Mas tudo bem, mesmo assim, Deus foi lá e cumpriu a promessa, né? O fato é que Isaque nasceu e fez jus ao seu nome, que era Risada, pois houve alegria, né, verdadeira na casa de Abraão quando eles viram a promessa de Deus ser cumprida ali. Então foi algo, imagine, né? O filho da promessa, tanto tempo esperando, finalmente nasceu. E olha que interessante o que aconteceu logo em seguida. No capítulo 22 de Gênesis, a gente vê um dos relatos mais dramáticos do livro de Gênesis, né, que é o que? Abraão, com 115 anos de idade, finalmente seria provado e aprovado no maior teste da sua vida. Você já sabe o que é, né? Exatamente. Ofereceu seu único e amado filho como sacrifício no Monte Moriá. O Monte Moriá foi o exato local onde Cristo foi crucificado. É o mesmo local, tá? Seria crucificado ali muito tempo depois, né? Enfim, assim como Jesus, Isaque foi perfeitamente obediente a seu pai, até, digamos assim, a morte, até a possibilidade de morte, levando inclusive o que? A madeira que seria usada para o fogo da oferta do seu próprio sacrifício. Cristo, olha o simbolismo aí, Cristo faria o mesmo carregando o que? Sua própria cruz, onde ele seria crucificado. Se lembram, né? Então, assim, muitos paralelos aí. Abraão, a questão é a seguinte: Abraão, ele já estava um cara maduro. Finalmente, Deus havia lapidado esse homem. Olha só, aí agora ele provou que ele era o pai da fé mesmo. Claro que ele teve várias situações em que ele teve fé, mas agora veio pau bravo aqui, hein? E ele passou nesse teste. Então, assim, finalmente ele parou de tentar ajudar a Deus, né? Dar uma forcinha para Deus, para que as coisas, as promessas de Deus fossem realizadas, né? Quem aí já não passou por isso, né? Levante a mão. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Todo mundo, todos os cristãos, a gente, né? Vamos dar uma forcinha aqui. Nós temos esse negócio de não crer totalmente. Então, assim, eu entendo perfeitamente Abraão, tá? Claro, esse cara chegou à maturidade nesse ponto, e o que ele tinha de fé? Ele tinha tanta fé em Deus nessa época que ele cria que mesmo que se ele matasse Isaque, Deus poderia ressuscitar Isaque. E assim, era o filho amado dele, né? Era o filho da promessa, era o filho querido, era exatamente como Jesus para Deus Pai, tá? Enfim, vamos ler essa história, é muito linda. Vamos ler rapidinho aqui, tá? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram
a caminhar juntos. Quando chegaram no lugar que Deus ali havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Tá? Gênesis 22, 1 a 18. É comprido, mas vale a pena ler essa história para que a gente entenda mais outras questões aqui. Olha só. Então a gente nota o quê? Que ao longo da sua história, Abraão, mais para o final, ele passou a ter menos fé nas suas próprias habilidades e colocar mais fé naquilo que Deus havia prometido que faria sem ajuda humana. Abraão soltou o volante. Falou: Deus, leva, tá? Que é o que a gente tem muita dificuldade em largar esse volante, né? Bom, a gente viu também o quê? Que além disso, né, Abraão foi acreditado como justo pelos seus atos de obediência e fé ao longo dos anos. Obediência por ter saído de Ur para uma terra que ele não conhecia, obediência em circuncidar todos os homens e meninos da sua casa e pela obediência em levar o seu filho como sacrifício no Monte Moriá. Mas o que a gente nunca vê na história de Abraão, tá, é ele obedecendo um conjunto de regras, como por exemplo os 10 mandamentos. Não, tá? Definitivamente em nenhum momento a gente vê Abraão guardando o sábado. Não tem isso, tá? Na Bíblia. Então, o que a Igreja Adventista utiliza? Ela utiliza esse verso aqui para dizer que Abraão guardou o sábado. Olha só. Tornarei seus descendentes... Tá, em Gênesis 26, 4 e 5. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Ok. Tá, não tem como a gente tirar disso aí que Abraão guardou o sábado. Mais uma vez, a palavra sábado nem aparece em Gênesis, tá? Então o que a gente tem aqui é, tipo assim, quais foram essas leis, esses mandamentos, esses preceitos? A gente não sabe. Muito provavelmente foi o quê? Saia da terra de Ur, circuncide as pessoas do sexo masculino da tua casa, a lei da circuncisão aí, tá? Mandamento do quê? Saia da sua terra. Mandamento: sacrifique seu filho, né? Então assim, esses preceitos, mandamentos foram diversos, mas nada a ver com sábado, gente. Nada a ver com sábado, tá? Olha o que Gênesis 22, 15 e 18 diz. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Tá? Sua descendência conquistará cidades, os que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Foi porque ele obedeceu. Então, isso daí, não a guarda do sábado, tá? Então, a maior obediência de Abraão foi entregar o seu filho amado, seu único filho, né? E olha que interessante, se a gente for pensar bem, quando ele resolveu sacrificar o seu filho, seu único filho, Deus finalmente liberou ali as bênçãos de dar muita gente como seu descendente, muitas nações, muitos povos acabaram vindo ali de Abraão. Então, quando a gente retém uma coisinha só, Deus não consegue abençoar, mas quando a gente abre a mão, Ele dá muito mais daquilo que a gente estava segurando. Então, essa é uma grande lição para nós também. Mas, enfim. Uma outra coisa interessante é o seguinte: quando ele fala ali de leis, né, você guardou meus decretos e minhas leis, tá? Note bem, via de regra, quando o autor ali do Pentateuco, né, quando Moisés, algum autor do Velho Testamento, até mesmo no Novo Testamento, quando ele queria se referir à Torá, né, os 613 leis da Torá, ou
até mesmo os 10 mandamentos, ele não falava leis, ele escrevia lei no singular. A lei no singular era a lei mosaica, tá? Mas quando ele usava leis, não se referia à lei mosaica. Eram outras leis, eram outras questões ali. Então, assim, isso também é importante para a gente entender essa questão. E mandamentos, em nenhum momento ele fala que foram os 10 mandamentos. Não, tá? A Igreja Adventista tenta linkar isso aos 10 mandamentos para poder prender o cara ali guardando o sábado. Ok. Agora, isso talvez você fale, tá, Gleison, mas isso não é suficiente para mim. Não tem problema, gente. Vamos colocar aqui, então, os últimos pregos no caixão dessa história. Como? Indo nas cartas de Paulo. Olha só. Não foi, Romanos 4,13, não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Olha lá. Gálatas 3,18. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão. Lembra? Abraão estava dormindo quando fez a aliança. Mediante promessa. Agora, o último texto que aqui você pode sublinha. Esse texto, vai na tua Bíblia e vai sublinhando. Agora, esse último você precisa saber. Esse aqui talvez seja a maior chave que eu vou dar para vocês hoje, no vídeo de hoje. Anota aí, pega a tua Bíblia, vai em Gálatas 3,17. Olha isso, gente. Isso aqui desmonta com toda essa ideia de que alguém guardou o sábado no período ali de Gênesis, os patriarcas, etc. Olha isso, Gálatas 3,17. Quero dizer isto, a lei, 613 leis da Torá, a lei mosaica, que veio 430 anos depois de Abraão, 430 anos depois de Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Gente, a lei só surgiu 430 anos depois de Abraão. Como que Abraão teria guardado o sábado, gente? Pelo amor de Deus. A lei só veio 430 anos e acabou, cara. Acabou. Por favor. Não pode, gente. Você entende que esse povo vive em negação, vive numa loucura, numa ilusão, numa fantasia, algo que foi criado por homens, loucuras. E falam ainda em nome de Deus. Tá aqui, cara. Gálatas 3,17. A lei só veio 430 anos depois de Abraão. Não tinha guarda do sábado, não tinha lei sobre o sábado, não tinha lei nenhuma mosaica. Nenhuma. Ok? Paulo falando. Você quer acreditar em Paulo? Ou você quer acreditar num pastor adventista? Ou você quer acreditar em Ellen White? Me diga. Enfim. Sendo assim, gente, a gente conclui o quê? Que o argumento adventista de que Abraão guardou o sábado é nitidamente inválido, né? Mas assim, antes da gente encerrar, é importante que a gente amarre um pouco mais essas pontas aí da questão da aliança abraâmica. Na verdade, isso só vai ser definitivamente feito mais à frente, mas assim, por enquanto, vamos deixar um verso muito importante. Você precisa guardar esse verso aí também, para que você possa entender no futuro a nova aliança quando a gente trouxer isso para você. Gálatas 3,16, um verso antes desse. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Tá vendo a ligação? Olha a ligação Abraão-Jesus aqui. Ó. Olha a ligação Abraão-Jesus. Depois também a gente teve Melquisedeque abençoando Abraão. Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque era uma figura do sacerdócio de Jesus. Então existe uma ligação muito forte entre Abraão, a aliança abraâmica e a nova aliança. Guardem isso. Guardem isso. Vai ser imprescindível para que você possa entender mais à frente toda a estrutura da nova aliança e as drásticas diferenças entre a relação da velha aliança, né, em relação
A velha aliança que foi feita somente com o povo de Israel. Beleza, gente? É isso, chegamos ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo, curte, comenta. Se você quiser ganhar um livro, comenta, faz um comentário bacana aí. Mais uma vez, vou pedir para você, amigo, você que comprou o volume 1, vá até o site da Amazon, faça uma avaliação bacana ali para nós. Isso aí vai ajudar muito nas vendas dos livros ali. Beleza? Muito obrigado. Até daqui a 3 dias, às 8h01 da noite, 8h01 da noite, horário de Brasília. Boa sorte a quem for concorrer ali aos livros. E te prepara. Próximo vídeo a gente vai entrar pesado na questão da velha aliança. O pau vai quebrar aqui, filho. O pau vai quebrar, vai ser... Vixe, os demônios, tô ouvindo os demônios gritar já. Muita gente vai ser liberta. Beleza? Fiquem na paz, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. E até a próxima.